Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bora Varejar, webcast da Mercado em Consumo. Mercado em Consumo, que você conhece, plataforma que fala de varejo e consumo no Brasil e no mundo diariamente, no portal, nas redes sociais, no YouTube, também no seu agregador de podcast preferido, ou aqui onde você está acompanhando agora, enfim, onde quer que você esteja e queira saber sobre varejo e consumo, a gente está para te trazer notícias fresquinhas e bate-papos como o de hoje, em que a gente vai falar sobre saudabilidade. Você já está preocupado com essa questão na sua vida prática? Se não está, está demorando, porque esse assunto está aí em voga já há alguns anos e a gente vai falar aqui de um case muito bacana, de cases bacanas nessa área aqui no Brasil. A questão de saudabilidade só tem crescido, né? Aqui, mundo afora, e esse será o tema principal aqui da nossa conversa. Eu sou a Ana Freitas, quem não me conhece, editora executiva da Mercado e Consumo, e ao meu lado está o Gustavo Groman, nosso editor. Tudo bem, Gustavo? Bem-vindo. Tudo bem, Ana. Eu sei que a pergunta foi ali para a câmera, mas eu me incluí nessa pergunta se eu estou preocupado também, né? Na teoria estou, mas acho que eu preciso mais da prática, né? Sei. Mas obrigado por deixar eu dividir mais uma vez a bancada do Bora Varejar e temos muito o que falar sobre saudabilidade hoje, hein? Temos mesmo. Obrigada a você por estar aqui com a gente sempre e diariamente. O Gustavo tem um trabalho intenso aí na Mercado e Consumo, na câmera e nos bastidores também, para produzir tudo que você acompanha nos nossos canais. E temos aqui dois convidados especiais para falar sobre esse assunto. Uma é uma convidada que você que acompanha o nosso Bora Varejar já viu aqui algumas vezes, é nossa parceira, tem trazido muito essa questão, esse tema da saudabilidade, mas não só aqui para os nossos webcasts, a Bruna Pavão, CEO e fundadora da Saudabi. Tudo bem, Bruna? Bem-vinda de volta. Tudo bem, obrigada, muito feliz de estar aqui de novo. Obrigada, prazer é nosso sempre te receber. E ao lado dela temos o Emiliano Amaral, CEO do Armazém Cerealista. Tudo bem, Emi, que eu já descobri que é assim que a gente te chama. Muito melhor. Daí eu já sei que você não tá brava comigo. Não. E tá ótimo. Primeiro, obrigado, viu, pelo convite. Estou muito feliz. Eu falei ali fora, sou muito fã do Mercado de Consumo, do trabalho de vocês. Então, sou apaixonado por varejo. Então é uma grande honra estar aqui hoje. Que bom, prazer é nosso te receber. Talvez você fique com raiva da gente daqui a pouco, porque a gente vai falar de saudabilidade, como disse o Gustavo. E não até fala, mas não, né? E ainda não conhece as nossas lojas, será? Vamos conhecer, exatamente. Ótimo. Temos que conhecer e mostrar para o nosso ouvinte, leitor, espectador, enfim. Bom, a gente vai falar dessa questão de saudabilidade, e aí eu queria começar conceituando um pouco isso, né? Porque a gente fala quando a gente fala de trends, tendências, palavras da moda e tal, saudabilidade é uma delas, né, Bruna? Mas o que isso significa na essência e de maneira mais prática mesmo? Tá. O que acontece, né? Sempre quando a gente fala sobre saudabilidade, todo mundo acha que a gente tá falando só sobre alimentação. E para por aí, né? Então a gente tá falando sobre alimentos sem glúten, produtos sem lactose, coisas orgânicos. assim. Orgânicos, né? E para por aí, né? Mas a gente entende que trabalhando, né, há muitos anos com esse mercado, a gente entende que saudabilidade é tudo relacionado a hábitos de bem-estar do consumidor. Então, eu ter uma alimentação equilibrada, eu praticar atividade física, eu ter um hobby, né, ler, ouvir música, assistir uma série gostosa, coisas assim que vão me fazer bem, tudo isso envolve o que é um lifestyle saudável, né? Então, a gente entende que saudabilidade são todos os hábitos que a gente tem na nossa vida que vão trazer bem-estar, que vão trazer energia, disposição para o nosso organismo. E não só alimentação. Perfeito. Né? E aí acaba que muita gente distorce um pouco esse tema, achando que vem só de alimentos. Né? E assim, até trazendo especificamente falando de alimento, a gente vê que a maioria das pessoas não sabe distinguir a etimologia mesmo, né? Do que é saudável, o que é natural e o que é orgânico. E muitas vezes acha que é a mesma coisa. Orgânico, você vende orgânico, é saudável. Isso não significa, na prática, você pode ter um alimento classificado como orgânico, mas que a gente não consegue classificar ele como um alimento saudável pela composição que tem. Então, para ele ser considerado orgânico, ele precisa ter a maior parte dos ingredientes orgânicos. Eu tenho um caso, por exemplo, que era de uma jujuba, não vou falar o nome, mas 70% dela era açúcar orgânico e depois uma série de químicos. Então, não é um alimento saudável. Não estou falando pelo açúcar, não vou demonizar o açúcar, mas sobre todo o resto que tem. Nem a jujuba. E acho que assim, até completando o que a Bruna falou,
é um conjunto de coisas e nem sempre a exclusão de um alimento, hoje a gente chama, né, ou de comfort food, alimentos que trazem uma lembrança emocional muito positiva, eles fazem bem, eles vão criar sensações boas e fisiologicamente isso vai te trazer um bem-estar. Então isso também está dentro. Claro, se o bolinho de chuva da tua avó, ele te traz esse comfort food, como a gente chama, que legal, utilize com moderação. É memória afetiva, né? Memória afetiva. Eu ia falar exatamente isso, porque assim, primeiro que eu já fiquei feliz quando a Bruna deu a definição, né? Porque eu falei, opa, Em alguma coisa vai ser. Não, em várias coisas eu tô me encaixando. Vai Tô me certo. encaixando aí, séries, música, não sei o que eu falei, falta uma parte, mas outra eu tô me encaixando, né? E a hora que o Emi fala essa questão de, quer dizer, às vezes um alimento ali que, sei lá, é rico em açúcar, alguma coisa assim, que por definição, né, ele separado não vai ser tratado como saudável, só que se ele te traz um componente emocional ali da sua infância, se ele te traz felicidade, ele tá dentro desse... Sim. Sim. Porque eu acho que tudo depende muito da ocasião de consumo, né? Não adianta a gente colocar açúcar em todas as nossas refeições e consumir de forma desenfreada. Isso vai fazer mal, assim como qualquer alimento em excesso vai fazer mal. Se a gente consome, sei lá, mais de 4 litros de água por dia, mais de 5 litros de água por dia, vai fazer mal para o nosso organismo, porque não é a quantidade que ele precisa. Então, eu acho que tudo depende de ocasião de consumo, do tipo de alimento, como ele foi produzido, a origem. Isso que o Emi falou é verdade. Um alimento orgânico não necessariamente ele é saudável. Um alimento sem glúten não necessariamente ele é saudável, né? Acho que é importante o consumidor aprender a ler rótulo e tudo mais. E a mesma coisa, um alimento natural também, por definição, ele não necessariamente ele é saudável. Depende de que tipo de alimento a gente está falando, depende que nem a Bruna falou, como que ele está sendo produzido, como que ele está sendo ingerido, né? Então, e também a quantidade. Por exemplo, castanha de caju é um bom alimento? Dentro de lojas de produtos naturais, carro-chefe de vendas, isso é natural. Mas se eu comer 3 quilos de castanha de caju todo dia, eu já perdi o benefício desse alimento, ele está me trazendo mais malefício, né? Então esse desequilíbrio, está mais no desequilíbrio o problema do que em si no produto, né? Sim. E vocês veem que as pessoas têm dificuldade de colocar as coisas nas suas caixinhas aí adequadas, o que é saudável, o que é orgânico, misturam muito esses conceitos? Exatamente por não saber, por não ter clareza na definição do conceito, as pessoas erram. Então, o claim, né, de qualquer produto, indo no supermercado convencional, no mainstream mesmo, você lê o que está no rótulo ali, os apelos, eles remetem e criam uma ilusão de que é um alimento saudável. Então, só por ele estar destacado diet, light ou sem glúten mesmo, que dentro do nosso alimento, é sem glúten, é saudável? Não necessariamente. Ele pode ser até mais prejudicial. A gente vê diversos problemas, principalmente com o público vegetariano e vegano, né, Bru? Que muitas vezes acabam usando, né, o que a gente chama, né, dos análogos à carne, alimentos ultraprocessados com uma quantidade assim, absurda de óleos vegetais e com, enfim, todo o resto artificial que a gente sabe que compõe isso. Isso não é saudável. Então, mais uma vez, o equilíbrio sobre o uso, né, e consumo desses produtos. De uma maneira simplista, vocês falaram de rótulo, né? De uma maneira simplista, quanto menos ingrediente, melhor? Não necessariamente, na minha opinião, porque depende dos ingredientes e da qualidade desse ingrediente. Eu acho que essa questão dos claims, existem os claims da moda, né? A gente está agora num momento no mercado que, eu não sei em questão na loja, lá no ponto de venda, mas, por exemplo, na própria Naturaltech, o tema dessa feira foi muito pautado em proteína. Parece que agora tudo que tem proteína é que o consumidor busca. Então, você pode ter um produto que tem uma quantidade menor de ingredientes, mas eles não serem tão saudáveis, não terem uma qualidade, não ter uma proteína, por exemplo, de qualidade, né? Tem muitos produtos à base de proteína que a composição não é bacana. Aí você vai numa feira
com mais de 1.500 marcas expondo e a proteína se destacando, mas não necessariamente parte desses produtos são saudáveis, porque aí entra numa questão de aditivos, de ingredientes artificiais. A própria qualidade da proteína. A própria qualidade da proteína, às vezes não é uma proteína com uma composição de nutrientes bacana. Então, acho que o consumidor ele precisa entender o que ele está consumindo e muitas vezes ele vai precisar da ajuda de profissionais da saúde. A gente até já falou isso aqui, né, em outros episódios, né, da importância desse profissional para ensinar o consumidor a ler o rótulo, a entender, e também da própria marca explicar, comunicar para o consumidor. A marca tem esse papel muito educativo de mostrar para o consumidor o que tem ali dentro daquela embalagem, né, e como é que ele vai consumir aquele produto. Perfeito. Né? E assim, uma das coisas que a gente enxerga do varejo, que a gente chama de canal verde, né, do varejo de lojas de produtos naturais, mercados especializados em produtos naturais, produtos saudáveis, é que nós temos o papel de ser o educador, muitas vezes, desse consumidor. E talvez até adiantando algo que a gente acho que vai ser natural de conversar nesse debate nosso, o papel que o nosso varejo tem, o varejo especializado tem, e muitas vezes acho que o grande problema é o produto estar posicionado no mainstream, no grande varejo, nas farmácias, e quando na verdade não é a gente não entender que realmente o nosso papel é ser um educador, ser realmente especialista nisso, e entender que toda a cadeia necessita do canal verde para os produtos irem para o grande varejo. Sim. Explica o que é o canal verde. Canal verde é lojas de produtos naturais. Basicamente é isso. Então, assim, a gente tem o canal farma, né, as farmácias, o grande varejo, mainstream, os supermercados, mercados com lá seus 30 mil SKUs para mais, que ele tem lá um espacinho de saudáveis, bem poucos, né, quando a gente olha para o Brasil. Nas grandes capitais a gente vê todos posicionados com gôndolas ou corredores de saudáveis já, mas o grande varejo ele ainda não entende como trabalhar essa categoria, muitas vezes por foco mesmo. Ele prefere dar foco nos produtos que têm maior giro, mais venda, melhor lucratividade para ele. Só que para ele ter essa gôndola e crescer também, a gente precisa, como canal verde, a gente que ajuda a fazer a introdução, principalmente de marcas menores. Então, como que uma marca menor ela vai conseguir vender num Pão de Açúcar, num Carrefour? Ela não tem nem punch para isso. Então, muitas vezes ela precisa fazer essa introdução. Ele é um validador e um educador. Então, muitas vezes a pessoa ela tem o contato primeiro com os produtos dentro das lojas especializadas, e depois ela vai, na jornada natural de compra dela, no supermercado, ela vai ver ali uma barrinha, vai ver um pote de whey protein, pode ser da marca que ela já consuma, mas o canal verde ele é importante para ajudar no aculturamento e na educação desse consumidor. Isso que você falou de muitas vezes realmente é onde o consumidor conhece uma marca, né? Vê pela primeira vez, porque tem essa validação. Exato, a definição, exatamente. E ele vê, se tá vendendo aqui, então tá validado. Endosso, ou você, né? Exatamente. Além de você ter, de repente, um profissional ali que vai te dar mais informação do que um profissional que está no mercado trabalhando com SKUs diversos ali, né? Que não vai ter essa propriedade, talvez, para falar daquele item, né? E assim, eu canso de tirar foto, eu adoro bater perna em supermercados, em lojas em geral. Várias vezes eu viajo para fazer isso ou participar de feiras, e minha mulher acha que eu estou viajando para a gente passear, mas na verdade é para fazer isso. Espero que ela não veja esse podcast. Mas eu tiro muitas fotos e chega a ser até engraçado a forma como são posicionados esses produtos. Sim. Então tem produtos que a gente tem nas nossas lojas, no Canal Verde, mas daí tem um produto ali que você fala, não faz o menor sentido estar ali.
né? Até da marca do Tigre. Aí você pega e põe outra prateleira. Dá vontade. Eu acho que o trade aqui deu uma errada. Mas eu acho que tudo isso faz parte de um aculturamento Sim. da população. A gente precisa aumentar a consciência nas pessoas sobre, primeiro, sobre a definição, o que é saudabilidade, né? E, poxa, eu quero pisar nisso. A pessoa, ela tem que... Muitas vezes a gente vê as pessoas, elas procuram a gente, o iniciante, por uma necessidade. Ou foi no médico, o médico deu um checkmate. Você precisa mudar de vida, você precisa agora, né, ter hábitos mais saudáveis. E ela chega lá muitas vezes perdida, porque é um mundo muito diferente, né? Sim. De quem está acostumado a fazer a compra no supermercado, daí você entra numa loja especializada, você fala, meu Deus, por onde que eu vou? Você vê a evolução, Bruna, aí falando do grande varejo, não dos canais, nessas divisões, nessa questão de setor, né? Hoje tem muito mais, pelo menos nos supermercados você tem setores, não sei se os produtos estão no lugar certo, mas tem, né? E de rotulagem também, a gente tem avançado até também com essa questão, até por força de regulamentação, né? Mas você vê que a gente tem muito a aprender ainda, tem muito a evoluir, como você vê o momento? Eu acho que tem um avanço, sim, temos muito a evoluir ainda, mas o que acontece, né? Quando a gente fala das personas da saudabilidade, né? E aí, por exemplo, tem o beginner, que é quem está iniciando em um lifestyle saudável. Para ele, é muito mais fácil entender que ele precisa procurar uma loja de produtos saudáveis, né, orgânicos, para que ele vá direto ao ponto, né? E normalmente, se ele passou por uma nutricionista, ela vai já indicar uma loja especializada, né? Só que aí, com o Canal Verde crescendo, os grandes varejos e o Canal Farma, os atacados, todo mundo também começou a se movimentar, porque o mercado de saudabilidade vem crescendo, e aí todo mundo começou a se movimentar para morder uma fatia desse bolo, né? Então, os grandes varejos agora têm os seus corredores de alimentos saudáveis. O atacado tem cada vez mais investido em FLV. O Canal Farma tem trabalhado muito a questão da prevenção do que o tratamento. Então, rola uma movimentação no mercado em trazer a saudabilidade ali para o ponto de venda. Em relação ao consumidor, ele também tem se tornado mais omnichannel, né? Então, ele busca a loja de produtos saudáveis, mas ele também faz a compra dele lá no supermercado tradicional, porque ele vai ter outros itens que ele precisa consumir, né? A gente já rodou algumas pesquisas e a gente entendeu que esse consumidor saudável, ele busca o ponto de venda, ele faz a compra dele de 3 a 4 vezes por mês. Porque tem a compra de abastecimento, mas tem compra que ele precisa ali fragmentar ao longo de todo o mês. Porque tirando o Canal Verde, no ponto de venda tradicional, ou no Canal Farma, ou no atacado, ele não consegue achar todos os produtos que ele precisa. Então, às vezes, ele faz essa compra de forma mais picada para que ele consiga encontrar os produtos que ele quer. Diferente de quando a gente fala de um Canal Verde, que ele tem todos os alimentos saudáveis ali em um único ponto, né? Em um único lugar. E esse é um dos diferenciais, né? Que é a conveniência sobre produtos especializados dentro desse segmento. Mas a gente muitas vezes vê dentro da jornada de compra do cliente nosso mesmo, ele compra em vários locais, mas ele não se desconecta da gente. Então, muitas vezes, e eu acho que está certo o grande varejo ampliar isso, porque é uma oportunidade, é um mercado que ainda é pequeno, mas ele é naturalmente uma realidade e também uma cada vez mais tendência. Então ele está certo de se posicionar e para a gente é bom. Muito varejista do meu segmento deve estar olhando agora pensando assim, não é bom, porque existe uma certa aflição da maioria do tipo, poxa, e briga com a indústria, vocês estão vendendo no supermercado, estão vendendo na farmácia, eu já enxergo que bom, você está posicionando o produto para mais pessoas conhecerem, quanto mais pessoas conhecerem, mais consciência sobre o assunto e a gente amplia a gama de consumidor. Né? Exatamente, você amplia o consumidor. E aí aquele consumidor que está sendo impactado, talvez, pelo supermercado fazer essa exposição, a gente vai ter o caminho reverso.
Claro que só vão ficar as lojas bem posicionadas, com bom atendimento, óbvio, boas negociações. O mercado ele vai se profissionalizar cada vez mais, né? Então, a gente enxerga hoje, na maioria são mais ou menos 12 mil lojas de produtos naturais no Brasil, grande parte delas é composta por uma estrutura muitas vezes familiar, pouco profissionalizada, até algumas beirando a informalidade. Então, não vai ter espaço para esse tipo, né? Então, eu vejo de forma positiva para o crescimento do mercado saudável, não apenas para o canal verde, mas para o mercado como um todo. Então, é legal estar posicionado nas farmácias? Sim. É importante estar no supermercado? Sim. E depois isso vai retroalimentar a gente como especialista. Então, cada vez mais a gente vai estar se posicionando como especialista, tanto para pegar esse consumidor novamente e para ser o iniciante dessa pessoa que precisa, e que ela não vai encontrar necessariamente no supermercado, né? Então, e às vezes até para ela fazer a compra online fica muito mais caro, porque a gente sabe que o preço de logística, de frete é muito caro, né? E aí, complementando o que você perguntou, Ana, sobre a rotulagem, né? Eu acho que a gente vem passando por uma evolução porque a rotulagem traz uma informação mais clara para o consumidor, né? Ainda mais a nova rotulagem, que fala sobre a quantidade de açúcar, de sódio, de gordura. Chama muita atenção. É que tem duas visões, né? Quando a gente olha da cadeira, sentado na cadeira da marca, a gente fala, poxa, tem muitas marcas que são saudáveis, que são boas, mas recebendo uma lupinha ali. Mas acaba entrando uma lupinha porque, por exemplo, se ela tem uma quantidade maior de amendoim, de castanha, ela vai ter uma quantidade mais alta de gordura e vai dar lá que precisa colocar a lupa. Mas não necessariamente aquilo quer dizer que esse produto é ruim. Então, por isso que eu falo que a marca, a indústria, o profissional da saúde, eles têm, e o varejo, eles têm um papel educativo de ensinar o consumidor. Olha, aqui nesse produto tem essa lupa, mas significa que tem uma quantidade alta de gordura, mas a gente está falando de gorduras boas, né? O consumidor não sabe isso, né? Ele vai olhar e falar assim, nossa, tem uma lupa, tem a lupa. Não vou comprar. Exatamente, a lupa é quase uma mãozinha falando assim, opa, atenção, não compre. A gente tem um cliente na Saudabi que é um produto, é uma manteiga à base de palmito. É um produto muito bom. Super inovador. Ele ganhou 2 anos consecutivos na Naturaltech como produto de maior inovação. E ele recebeu a lupinha porque ele tem uma quantidade de gordura um pouco maior. Essa questão da rotulagem também não é fácil, né? Porque eu me lembro, eu cobri muito tempo direitos do consumidor. E tô falando de uns mais de 20 anos aí. Desde aquela época, os órgãos de defesa do consumidor ficavam em cima das marcas para fazer uma rotulagem e tal. E eu me lembro de ver, assim, até sair a história da lupinha, tantos outros modelos foram apresentados e nunca se chegava a um consenso. Realmente não é simples você passar algumas informações, né? Requer realmente que o consumidor se dedique um pouco a entender melhor aquele produto, ou tenha um apoio ali de alguém, né? Às vezes a informação que está ali tão evidente não é a que traduz exatamente o que ele precisa saber, né? Não tudo, pelo menos. Exatamente. Precisa, eu acho que é do apoio de todos os stakeholders envolvidos nesse processo, né? O consumidor buscar informação. É difícil quando a gente fala de todos os consumidores, porque tem muita gente que não se interessa. Profissional da saúde, varejo, indústria, né? Para comunicar da forma correta, né? E aí o consumidor escolher um melhor produto. Total. Eu ia perguntar como é que vocês estão vendo o avanço, assim. Se os consumidores estão procurando mais essa linha, né, de vida mais saudável, não só de alimentação, mas como é que é para as operações, para a indústria? Está seguindo também, está avançando ou precisa fazer muita coisa ainda? Eu acho que já vem, a gente faz muitas pesquisas e a gente já vem identificando o interesse do consumidor. O Brasil é o 3º país mais interessado em estética, né? Mais voltado para estética. Então, existe um interesse do consumidor em saudabilidade. A gente fala que a gente tem as eras da saudabilidade, né? Eu sempre conto isso porque eu acho que é um conceito que a gente precisa disseminar. Tanto para conhecimento do varejista, como para conhecimento da indústria, do consumidor. Quando a gente fala das eras da saudabilidade, são períodos diferentes, né, que a saudabilidade ela foi crescendo e se desenvolvendo no Brasil.
Então, a gente chama da primeira era, que era aquela era que é muito mais voltada para os produtos Diet Light. Então, lá atrás, quando todo mundo colocava zero cal nas coisas e falava, eu sou super saudável, eu tomava Herbalife, eu comprava Coca Zero. Coca Diet, né? Exato. É verdade. Eu fiz tudo isso, tá? E aí você achava que você estava no auge da saudabilidade. Não, eu me achava demais, falava, nossa, deixa eu fazer meu shake aqui. É isso. Pegar o zero cal, tá maravilhoso. Saudável. Isso foi por meados de 2010. Depois a gente foi para uma era free from, que é uma era de... Todo mundo tinha nesse período intolerância à lactose e glúten. Então, a era dos produtos sem glúten, sem lactose e até dos orgânicos. E aí foi depois... aí, acho que, até, desculpa te interromper, mas acho que o primeiro grande boom que a gente viu da indústria. O varejo também, mas acho que foi uma grande transformação da indústria ali meados de 2014, 2016. Até porque a gente também começou a ter um boom muito grande nas redes sociais. Então, tanto as marcas começaram a ter uma atuação muito mais forte, como os influenciadores também começaram a falar sobre isso. E a nutricionista também ganhou um papel relevante naquele hall de médicos que eu preciso... Médicos, né, profissionais da saúde que eu preciso frequentar, né? E aí, depois, a gente vem para pós-pandemia, né? Que aí teve uma mudança muito grande, porque as pessoas começaram a se preocupar com o que a gente chama de 3 pilares, né? Corpo, mente e alma. Porque aí a gente precisou cuidar muito mais da nossa saúde mental, pelo fato da gente ficar muito tempo preso em casa, sem fazer uma atividade física, sem se conectar com pessoas. E aí começaram a surgir marcas, e as que já tinham, né, a se adaptar nesse novo cenário, né? Como é que eu olho ali para aquele consumidor e cuido da saúde dele de forma mais holística, e não só se aquele produto vai emagrecer, se vai ganhar massa magra e tudo mais. E aí vem a era que a gente está hoje, né? Que é uma era que a gente chama muito mais pautada de funcionalidade, de origem. Hoje o consumidor, para ele amar uma marca, né? Para ele indicar uma marca, ele precisa conhecer a origem daquela marca. Como que faz aquele produto, o que tem de ingredientes, quais funcionalidades aquele produto entrega para o meu corpo, né? E aí, em várias pesquisas que a gente já fez, esses consumidores afirmam que é até menos sobre preço e mais sobre funcionalidade, sabor, origem do ingrediente. Qualidade do insumo, né? Exato. Então, a gente passando por todas essas eras, a própria indústria já foi se adaptando a isso, algumas não, né? Mas muitas já foram se adaptando, e o próprio consumidor, ele foi se moldando e cada vez mais ele tem interesse a esse tema, né? Então, eu acho que assim... Hoje a gente tem muito mais influenciadores falando sobre isso, muito mais, assim, a gente pega TikTok, Instagram, a gente tem muita gente falando sobre lifestyle saudável. Hoje é moda hoje você é difícil correr. Até monitorar isso. Por exemplo, todo mundo corre hoje, né? Você corre, né? Eu corro. Antes de ter Martina, eu já corri, eu sempre corri há muito tempo atrás. E nunca foi tão modinha correr. É verdade. E hoje hoje você abre o Instagram, todo mundo tá lá, é moda de correr os 5K, você fala, eu vou correr 5K. Então, assim, a própria... Boa moda, né? É uma boa moda, mas o próprio ambiente digital, ele vai moldando o comportamento do consumidor. Que também a Bruna falou... tudo em excesso, até água em excesso, apesar de ser uma boa moda, né? Sim. E tem muito médico mesmo, né? Com canal hoje. Sim. Médico que se tornou influencer. Não, que parou de tabela, clinicar. Assim, né? Exato. Nem faz. E tá ganhando muito mais do que se estivesse clinicando. Tomara que a maioria dê informações corretas, né? Exatamente. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um talvez vilão, quando a gente fala desse assunto, que é o açúcar. Eu consumo açúcar ainda, tenho que admitir. Depois a gente faz uma enquete aqui pra saber. Eu também consumo. Tá bom. E assim, eu tenho 2 posicionamentos sobre isso. Peraí, guarda. Guarda, para depois do intervalo. Não vai para falar agora, então depois do intervalo vou falar. Vamos ver se vai ser polêmico. E ver o Gustavo o que ele faz quando se fala de açúcar. Daqui a pouquinho a gente volta, depois do intervalo, com o Bora Varejar falando de saudabilidade. Este episódio do Bora Varejar é um oferecimento de Wake. A Wake é uma empresa de tecnologia feita para ajudar o varejo e a indústria com soluções digitais integradas, capazes de construir e gerenciar digitalmente toda a jornada de consumo. A Wake faz isso por meio de 3 unidades de negócios que formam o Real Unified Commerce.
plataforma de e-commerce com a melhor performance do mercado, plataforma de experiência comportamentais por meio de dados acionáveis e plataforma de influenciadores com mais de 10 anos de coleta de dados. Algumas marcas como Shop Together, Via Veneto, Pura Vida e Marisa pensam grande e escolheram a Wake. E você, tá esperando o quê para mudar e pensar grande também? Voltamos com o Bora Varejar desta semana, falando de saudabilidade e, como a gente já aprendeu aqui no primeiro bloco, tudo que tem a ver com isso, que não é só alimentação, né? Estilo de vida, a forma como você se relaciona com o seu corpo, exercício físico, saúde mental também, cada vez mais, inclusive. Antes do intervalo, eu fiz uma pergunta aqui sobre açúcar. E o Emi já ia comentar, fazer o comentário dele. Eu me segurei aqui, mandaram segurar. Então vamos guardar lá. Pro final isso daí? Quer guardar pro final? Guardar pro final, um suspense? É polêmico que você vai falar, é isso? É polêmico. Não é brincadeira, era só técnica de retenção mesmo, mas... Segurar o público. Só segurar, mas tem muita coisa boa ainda pra gente falar aqui. Bru, você quer começar sobre isso? Eu posso dar um... Não, pode ir. Essas honras. Quando comecei o Armazém Cerealista em 2015, o açúcar era um grande vilão. Uhum. Era demonizado mesmo. O que a gente enxerga hoje? O que eu enxergo? O açúcar, claro, ele tem várias classificações. Então, assim, o açúcar cristal refinado. Poxa, vamos evitar consumir esse tipo de açúcar. Mas hoje, exatamente pelo mercado ter demonizado o açúcar, começou todas as opções dos polióis. E aí houve um exagero, né? São os adoçantes, né? Então, eu ia perguntar o que era isso. Desculpa. Então maltitol, eritritol, xilitol. Então, assim, ele tem alguns benefícios? Tem. Zero caloria, né? Então não dá o pico glicêmico, ele adoça bastante, mas ele vem aí com... carregado de alguns efeitos indesejados para algumas pessoas, como estufamento, gases, diarreia, principalmente dependendo da quantidade. Então, o que acontece? Tiraram totalmente o açúcar e começaram a colocar só esse tipo de produto. Então, mais uma vez, eu enxergo que a gente teve um desequilíbrio nessa balança, um pouco que o Bruno falou, agora é tudo proteína. Calma. Né? Então, tira o açúcar, só coloca polióis, né? Esses adoçantes. Hoje, Emiliano, eu prefiro fazer consumo de um doce com açúcar em pequena quantidade do que comer qualquer alimento que tenha poliol. Mas por quê? Eu também não estou criticando a indústria que faz isso, porque existe mercado para isso, mas para mim faz mal. Mas qualquer um? Ou tem alguns tipos específicos que te fazem... Não, qualquer poliol. Qualquer poliol. Então, assim, comer... Se eu tivesse comido, provavelmente eu não estaria aqui fazendo podcast com vocês. Mas é algo que eu descobri dentro da minha individualidade. Sim. Eu tenho um amigo que come um monte, não acontece absolutamente nada. O organismo dele consegue estar adaptado. Mas a gente vê que os excessos também acabam afastando um público que poderia estar consumindo mais desses produtos, porque acaba ficando com vários sintomas indesejados. Sim, né? sim, total. Existe essa sensibilidade, né? Tem muitas pessoas que têm essa sensibilidade aos adoçantes, né? E aí existe até os adoçantes artificiais, que em uma determinada quantidade podem fazer mal. Então é isso, você troca um açúcar refinado por uma quantidade alta de adoçantes artificiais, também não vai fazer bem, né? Hoje eu vejo que tem muitas marcas, mas principalmente as pequenas, né, as marcas que estão surgindo aí com produtos mais saudáveis, que elas têm optado por adoçar o produto de uma forma um pouco mais natural. Então, usando mel, ou usando tâmaras, ou ingredientes um pouco mais... Suco de maçã. Suco de maçã, um pouco mais docinhos, mas que sejam naturais. E eu acho que é um caminho, porque aí você sai um pouco do...
não consumo nada de açúcar ou não consumo nada de adoçante, né? Eu acho que é muito equilíbrio. Acho que depende do produto, depende da quantidade, depende da recomendação, né? Eu concordo, assim, 100% com o que você falou. Eu não demonizo 100% o açúcar, até porque eu acho que existem produtos no mercado que tem uma quantidade pequena, mas que são acessíveis para a população. A gente está falando de um país gigantesco. Tipos de açúcares que existem, fora o refinado, o cristal branco lá. Refinado, que a gente fala, por exemplo. orgânico. O mais... Orgânico, assim, demerara. Isso tem relação com saudabilidade? Eles são mais saudáveis? Ou não necessariamente também? Assim, ele, como claim, ele é melhor aceito. Ele óbvio, assim, o demerara ele vai ter menos perda de nutriente comparado com o açúcar cristal. Mas ele adoça e ele vai gerar o pico glicêmico, etc. Não é indicado para diabético. Então, assim, a gente toma muito cuidado, né, sobre... Então, é um pouco assim... não demonizar o açúcar em qualquer uma das suas, né? E também acho que nem deusar os adoçantes. O meio ter... Eu trabalhei, né, na indústria de açúcar. Trabalhei por um tempo. E o processo entre os tipos de açúcar, ele é diferente. Então, quando a gente fala de demerara, ele é um pouco mais limpo do que o refinado. Ele está no início do processo de extração lá da cana. Ele é pós o mascavo? Ele é pós o mascavo. Começa com o mascavo, aí vem o demerara, depois vem o cristal e aí vem o refinado. O açúcar de coco também é uma opção que adoça. Ele é um dos melhores pensando no controle de índice glicêmico, né? Ele não dá o pico. Ele consegue controlar um pouco mais, mas ainda é açúcar, né? Então, eu acho que tudo depende da forma como você vai consumir, né? Eu não acredito que existe um ingrediente específico que é um vilão. E aí acho que volta no que você trouxe, né? Sobre a origem, sobre a marca. A marca, ela acaba tendo um papel sobre... como equilibrar esses ingredientes e a confiança que ela passa pro cliente dela. Então ele entende, poxa, pode ter açúcar nesse daqui, mas eu sei que eles não estão exagerando no açúcar. Então é uma relação de confiança sobre a marca, que também a gente como varejo também tem aquilo que você falou sobre a chancela, né, Gustavo? Então, poxa, essa loja, ela separa, ela tem uma curadoria melhor sobre os produtos, né? Então, essa daqui você vê que já não tem tanto. Então, alguns produtos podem perder até credibilidade dentro disso, né? Então... Vou te passar já. Não, eu ia perguntar pra você. E aí? Do açúcar? Não, eu ia perguntar de suco. Só a gente porque fala, você tem né? filhos também. E eu ia perguntar se seus filhos tomam suco de caixinha, sabe? Que nem suco, às vezes, né? Eles levam... o suco integral. Então, eles comentaram do suco adoçado. Às vezes, outros produtos, né? Mas... às vezes é um suco, sei lá, de uva adoçado com maçã, né? A gente tem preferência de suco natural, né? Em casa a gente tenta fazer suco natural. Mas para levar para a escola, né? Principalmente pro lanche da tarde, que daí, tipo, um suco natural feito de manhã. Vai ficar aquele tempo todo. Vai ficar no sol, vai ficar no... né? Porque a criança não vai tomar cuidado. Eu conversei com uma nutricionista que é da família, né? E dentre as possibilidades que estão ali no mercado, e aí nos grandes varejistas, né? Não fui para um especializado, né? A gente optou por um que tem lá. E eu até fiz a pergunta dos ingredientes, né? Porque ele é um que tem 2 ingredientes ali, que suco, por exemplo, suco de uva, que é o que eles mais levam, suco reconstituído de uva e suco de maçã, que é o que eles usam para adoçar. Faz diferença? É mais saudável? Sim, quando não tem o açúcar, ele é mais saudável. Tem um outro exemplo que é a própria água de coco de caixinha, né? Se a gente olha lá, tem água de coco, eu acho que até tem água de coco reconstituída e tal. E tem adição de açúcar. Eu já fui visitar a fábrica de uma marca de água de coco, tipo, uma das mais conhecidas, mais tradicionais. E eles trazem toda uma explicação do porquê que eles colocam esse tantico de açúcar, que é para justamente equilibrar
o sabor da água de coco para que todas as caixinhas Uma forma de homogeneizar. mantenha o padrão desse sabor e conserve também por mais tempo, né? Mas é uma quantidade muito pequena, né? Quando a gente fala de alimentação infantil, a gente precisa ter cuidado na escolha dos alimentos, né? Mas seu filho não vai tomar 10 caixinhas de água de coco por dia, né? Então, é sobre esse equilíbrio, né, que a gente fala. E outra coisa, qual é o gasto energético de uma criança? Exato. Ele vai tomar esse Tem suco alguma de vantagem sobre o caixinha. nosso. Exatamente. Ele parado, o metabolismo dele já queimou muito mais, né? Então, é o tipo da coisa que eu não entendo como deveria me preocupar. Eu acho que a comodidade Conveniência, a né? conveniência e a troca, né? Esse trade-off entre um suco de caixinha e um refrigerante, né? Então, a gente tem opções saudáveis de refrigerante, mas, poxa, é muito melhor para uma criança você deixar ela mais próxima da fruta, né, do suco. Sim. Eu fico feliz que os dois com 7 anos não tomam refrigerante, né? E eu, também Então não. é um exemplo É que vocês hábito, às vezes. eu parei vai fazer 3 anos agora legal. que eu parei, não tomo mais, nem normal, zero, nada, e não gosto mais. Isso que eu fico impressionado, porque O organismo eu acostuma, gostava né? muito, assim, eu Sim. pegava, enchia um copão com gelo e tacava refrigerante, e Sim. pra mim era sensacional. normal. Não, e não é que era normal, era gostoso aquilo. Minha esposa ainda é viciada aí num refrigerante específico, e às vezes eu pego, acho que meio que para matar a curiosidade, assim, de falar, tipo, será que eu continuo igual? Aí eu tomo um gole e falo, ruim. O meu paladar Já mudou. acho que eu precisaria forçar Aham. para ele voltar, Você mas já já mudou. aderiu a esse hábito saudável de Em relação não a consumir, isso, sim, né? Mas eu acho que de uma forma muito natural, que a gente vai mudando, né, as escolhas, o paladar, as preferências ao longo da vida. E eu ia te perguntar em relação ao açúcar. Para mim é muito difícil. É um tema, Tirar o açúcar. é um tema muito complicado. Pra mim também. E é um tema que eu vou falar, que eu tô O chegando... açúcar, ele vicia mais do que a Então, cocaína. é viciante, né? E tem para mim questões emocionais envolvidas, né? Então, tipo, eu lá atrás, quando eu era criança, eu tive alergia a leite e derivados. Então eu fiquei muito tempo sem consumir leite e derivados, e era o período de festas infantis, Então, onde chocolate tinha ali zero. bolo, sorvete, brigadeiro e tal, e nada daquilo Você foi privado. eu fui privado, né? Aham. E isso bate psicologicamente hoje, né? Então eu tenho uma relação, principalmente com açúcar, bem complicada. Então a hora que vocês falam assim, o açúcar e tal, tudo na vida em equilíbrio tá ok, né? Eu não consigo ter esse equilíbrio, né? É muito difícil para mim ter esse equilíbrio. Então talvez eu precise fazer como eu fiz com o refrigerante. Não sei. Assim, eu vou trazer algo. Eu não sou profissional da saúde, mas eu peço até licença para os profissionais de saúde que estão nos assistindo, mas é a fala deles que eu vou trazer aqui sobre a orientação. Ao invés de você cortar isso totalmente, o que muito profissional da saúde fala, a ordem como você come já muda a forma como você absorve. Então, a sugestão se vai consumir um doce, prefira consumir ele após a tua principal refeição, como uma sobremesa. Então, assim, a ordem como a gente ingere os alimentos muda também a forma como a insulina é liberada dentro do nosso organismo. Então, evite começar, por exemplo, com os carboidratos. Comece primeiro com a salada, com os legumes, depois vai para gordura, proteína e, por último, o carboidrato. Eu sei que é difícil a gente desmembrar nos pratos isso, e ao final consuma seu doce. Isso é importante para você com equilíbrio, né? Não, tudo bem, todo dia eu vou comer uma caixa de bombom na sobremesa. Não. O problema para mim é esse equilíbrio. Mas assim, se você sabe que, poxa, você já tem esse espaço, né, para você utilizar, talvez até criar uma relação com esse espaço, falar, poxa, agora chegou o meu momento. É o momento de eu consumir esse produto e desfrutar dele, se permitir. Acho que tem muito essa coisa de mudança de paladar, né? Eu gostava mais de doce, de açúcar antes, eu acho. Meu paladar foi mudando. Hoje eu como, mas eu
necessito menos, eu acho, assim, né, no dia a dia. Mas, por exemplo, café sem açúcar é uma coisa que eu não consigo ainda. Mas Não existe consegui até aderir. uma Eu não conseguia especialidade também. da Então. nutrição, que é a nutrição comportamental, Uhum. que essa nutricionista clínica que trabalha essa especialidade, ela fala muito sobre mindful eating, né? Que é você saber, ela ajuda você a encontrar esse equilíbrio, né? Uhum. Porque a maioria das pessoas são que nem você. Tipo, eu não consigo equilibrar, eu sim. gosto muito de doce, então ou eu como muito ou eu não como nada. A maioria, sim, né? De fato, é muito difícil você chegar num ponto de equilíbrio e falar, eu vou comer um pouquinho Sim. só hoje. É difícil mesmo, né? Então, é um tipo de especialidade da nutrição que ajuda o consumidor, o paciente, a entender como ele chega nesse ponto de equilíbrio, sem deixar de consumir ali um alimento que ele goste muito, seja o café com açúcar, Sim. ou seja um bolo, um refrigerante, né? E aí ele evita até grandes cortes de alimentos na sua dieta, né? Uhum. Então é uma especialidade muito legal de se conhecer. Vou pegar vou anotar tudo aqui, Bru, depois. Ó, são 5:09, a gente Meu falando Deus. de comida, falando de açúcar. Não vai dar bom depois que a gente Trouxe sair um daqui dessa bombonzinho. gravação, hein? Opa! Eu sei que tem um brownie ali do outro lado. É verdade, aqui no nosso café tem brownie, tem É. pão de mel, tá complexo aqui. Uma última pergunta, Gustavo? Eu queria saber do EMI, a gente falou muito dessa coisa do Canal Verde, né? A gente falou da indústria e tal. Queria saber de você como trazer um pouco o food service, né? Para essa parte de saudabilidade. Perfeito. A gente tem, numa das nossas lojas, essa loja ela tem 5 anos e meio, fica muito pertinho daqui, na Alameda Santos, e a gente pilotou lá atrás para montar uma cafeteria de itens saudáveis. A cafeteria nunca foi para frente porque os clientes começaram a pedir cada vez mais pratos. Então o que nasceu para ser uma cafeteria virou um restaurante. Claro, a gente tem café também, mas a gente percebeu que foi transformando. E assim, no carnaval a gente fechou essa loja e fez uma grande reforma, ampliando a parte do food service, né, ampliando o restaurante, mudando também o formato. E assim, tiramos vários produtos, né, vários espaços, né, tanto de geladeira, de exposição de produto, em detrimento de um aumento ali que muitas vezes a gente falou, poxa, será que isso é o certo? Que eu estou diminuindo algo que é o principal e apostando muito mais no food. Então, o que a gente viu de forma bem clara, a sinergia é muito boa. A gente já tinha percebido a sinergia antes, quando era um restaurante pequeno, a pessoa entrava muitas vezes por conta do restaurante, e na saída acabava fazendo algum tipo de compra, e o inverso também. E o que a gente percebeu agora com o aumento, um fluxo, uma rotatividade muito maior de pessoas, e isso corrobora para a gente aumentar o nível, a quantidade de pessoas pisando dentro de uma loja de saudáveis. As pessoas, muitas vezes a gente vê que tem preconceito. Você fala, é saudável, é ruim, não quero. Existe um grande bloqueio e infelizmente a gente vê que as pessoas preferem talvez vou numa hamburgueria, não tenho nada contra hamburgueria, mas é mais bem aceito na sociedade do que, vou comer saudável, vai lá comer só salada. E não é por aí. O mercado teve grande transformação, tanto no varejo e nos restaurantes também. Então, lá a gente tem uma proposta saudável e que funciona super legal e muito sinérgica com a loja. O faturamento da loja aumentou, o restaurante muito, né, por si só, pelo formato. O Bru foi lá, conheceu. Maravilhoso, super recomendo. Vocês precisam... E vai virar tendência? Sim. Lá fora é realidade, né? Então você vê assim, o Whole Foods. Todo o Whole Foods, ele tem ali... Tudo bem que ele é mais completo como um supermercado. Ele é um supermercado. Ele é um grande supermercado. Mas você vê até nos outros mercados, né? Ele talvez tenha perdido um pouco ali daquela origem mais fiel ao produto saudável. Mas os concorrentes deles que são saudáveis, né? Que tem uma linha mais saudável,
todos têm esse posicionamento de ter o buffet, de ter uma rotisserie, de ter o alimento, o food service ali. Então, é complementar. E outra coisa, se o Canal Verde continuar olhando apenas para troca de produto por dinheiro, vai morrer, porque o grande não tem como competir com o Carrefour, não tem como... Então a disputa vai ser sobre oferta de produto e preço. Morreu, o Canal Verde morre, né? E eu enxergo que toda a cadeia vai ser prejudicada. A indústria, o próprio grande varejo, o consumidor, todo mundo perde se o Canal Verde morrer. Então, assim, a gente tem que trazer diferenciação. E o serviço, para mim, é muito claro como uma diferenciação do canal especializado saudável. E o food está aí para isso. Vamos por check-out? Vamos pro check-out. Bruna, que já é de casa, já fez alguns check-outs aqui. Suas palavras finais aí sobre tudo que a gente conversou agora, enfim, uma dica para quem, como a gente, ainda não conseguiu se ver livre do açúcar. O que você quiser falar aí pro nosso público, fique à vontade. Legal, tem que olhar para a câmera lá, né? Eu acho que, né, todo mundo que está nos assistindo, seja do varejo, seja da indústria, profissional da saúde, eu acho que é tão importante entender com qual consumidor a gente está conversando e ter essa adaptação para que, de fato, a gente ofereça um serviço, um produto que vá atender quem está começando uma alimentação saudável, quem já conhece, já tem esse estilo de vida, quem já está, assim, no hype, né, do momento, já conhece todas as marcas, de fato investe em produtos mais caros. É preciso se adaptar o seu negócio ao tipo de consumidor que vocês atendem, né? E é o que o Emi trouxe em relação às lojas, né? Quando a gente traz uma experiência, né, do food dentro de uma loja, a gente traz algo mais agregador ali para o negócio, né? É bom para o negócio e é bom para o consumidor. Então, eu gosto muito desse caminho da gente saber adaptar, ainda mais pensando que o mercado de saudabilidade é um mercado que está crescendo, está em ascensão, e a gente não pode perder de surfar essa onda, né? Emi, seu recado. Se eu puder falar principalmente para quem é do Canal Verde, varejista, né, que você que tem loja de produtos naturais, entender o quanto importante é o seu trabalho na construção desse ecossistema, e entender que o grande varejo não é nosso inimigo, as farmácias não são nosso inimigo, a indústria não é nossa inimiga porque ela vende direto para o consumidor final, isso é uma realidade e a gente tem que entender qual que é a nossa posição, qual que é a nossa postura e é de ser especialista. Quanto mais especialista nós formos, a gente entender o nosso papel como educador, como conscientizador, a gente tem espaço de sobra para crescer no mercado, né? Então, ser especialista, sim, nos produtos, no que a gente vende, ser um especialista sobre varejo, entender profundamente de gestão. A gente vê muita loja que acaba não tendo conhecimento sobre gestão e acaba não existindo. Então, cuide para sua loja, cuide para você ter conhecimento em gestão e ser cada vez mais especialista e ajudar a conscientizar e crescer o mercado de saudável. Muito bom, Emiliano Amaral, CEO do Armazém Cerealista, e Bruna Pavão, fundadora e CEO da Saudabi. Super obrigada pela presença aqui, obrigada pela troca. Acabou, de verdade. Assim. Rápido, daria pra gente falar mais umas 5 horas. Mais 5 horas, voltaremos a falar em outras oportunidades, com Legal. certeza. Obrigadão, gente, por estarem aqui. Obrigado a vocês. Obrigada, Gustavo, mais uma vez aqui pela companhia. Obrigado, e vai ter que ser o primeiro de alguns, né? Pois Porque sobrou muita história, já notei muita coisa, então vão ter que voltar aqui. Com o maior prazer. Aprender ainda, né? E a você que nos acompanha aqui no Bora Varejar, nos nossos outros canais, no portal, nas redes sociais, YouTube, podcasts, agregadores de podcast, muito obrigada mais uma vez. Um programa muito bacana aqui em que a gente falou no fim, de lifestyle, né? Saudável. É um prazer sempre estar aqui com vocês, que acompanham a nossa audiência, e a gente se vê no próximo Bora Varejar.